Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é mostrar a solução proposta para o exercício de sistemas lineares. O exercício envolve um rápido estudo aqui sobre sistemas ressonantes. Os sistemas ressonantes são encontrados frequentemente na natureza e, em geral, quando você precisa projetar um sistema, seja ele linear ou não linear, é bastante importante que você tome cuidado com as possíveis ressonâncias do sistema, de maneira a evitar que ele tenha comportamentos desastrosos, basicamente. Então, considere um sistema, por exemplo, uma ponte cuja resposta ao impulso é h de t, e na menos t, cosseno de 2π, vezes a distribuição de Heaviside. Esse tipo de resposta, basicamente uma exponencial de números complexos ou combinação linear de exponenciais de números complexos, são, de maneira geral, a maneira com a qual esses sistemas lineares encontrados na natureza, em simulações, a maneira com que esses sistemas eles trocam energia com o ambiente em geral para dissipar alguma energia acumulada. E na maior parte dos sistemas eles vão acabar dissipando sua energia, seja em maneira de energia mecânica ou energia térmica, energia sonora, etc., por meio de oscilações. Bastante comum quando você está num prédio bastante alto e esse prédio ele é alvejado por uma lufada de vento, por exemplo, que o prédio ele comece a balançar por um certo tempo. Essa oscilação ela vai diminuindo de magnitude conforme o tempo, até que o sistema, no caso o prédio, ele foi capaz de dissipar toda a energia que ele tinha acumulado a partir daquele vento que incidiu sobre o prédio. Então esse tipo de resposta ela é bastante comum, basicamente aquela exponencial de menos 100 de menos t sobre 100, ela vai causar esse efeito de diminuição da magnitude, e uma frequência com que o prédio balança ela é representada, por exemplo, por aquele cosseno de 2 vezes π vezes t. Poderia ser outra frequência, se o prédio balançasse mais rápido ou mais devagar, você teria outra frequência ali, ou seja, uma cossenoide amortecida. De certa maneira, essa resposta ao impulso descreve a maneira como a ponte dispersa sua energia acumulada, oscilando com amplitudes que diminuem com o tempo. E muitas vezes, para tratar esse tipo de sistemas, a gente acaba simplificando um pouco o tratamento matemático, utilizando o que a gente chama de sinais analíticos. Basicamente, como você sabe que a maior parte dos sinais de entrada até e as respostas do impulso, quando você está fazendo esse tipo de análise, elas vão ter esse tipo específico de resposta. Sempre são exponenciais de números complexos multiplicados pela variável independente vezes o de t, se for sistemas causais. Talvez você trabalhe alguma hora com um sistema que não seja causal, mas de maneira geral é mais fácil você trabalhar com essas exponenciais complexas do que trabalhar com exponencial real multiplicado por cosseno ou seno, simplesmente por simplicidade. Então a gente propõe que o h de t ele seja a parte real de um sinal analítico, em que esse sinal analítico ele é uma exponencial de menos 1 sobre 100 mais j2π vezes t. Se você tirar a parte real desse sinal analítico, você retorna aqui o h de t. E em geral, é muito mais fácil você trabalhar com essas exponenciais do que com esse produto exponencial vezes alguma função oscilatória. Considere que o sinal de entrada, e aí vem a ideia do sistema ressonante, ele tem um formato aqui parecido com
a resposta ao impulso desse sistema. E é bastante importante que a gente conheça a resposta ao impulso desse sistema, e a gente conheça os diversos fatores ambientais que podem afetar o nosso sistema, porque como a gente vai ver, conforme a gente progredir na solução do exercício, esses sistemas que apresentam ressonância, eles podem facilmente entrar em certas condições em qual o seu comportamento ele pode ser extremamente desastroso. No caso, esse comportamento ele pode ser simulado sempre que você tiver o que a gente chama de modo característico no sinal de entrada idêntico ao modo característico da função resposta ao impulso. No caso, o modo característico a gente entende que mais ou menos como essa exponencial de menos 100 mais J2π vezes T, como o de T no caso, como o modo característico tanto desse sinal de entrada quanto da resposta ao impulso. Então, como o sinal de entrada ele parece com a resposta ao impulso, você pode ter aqui também um sinal analítico associado ao sinal de entrada da mesma maneira que a gente fez para a resposta ao impulso. Primeira parte do exercício, eu quero determinar aqui um y analítico de t, que ele é basicamente a integral de convolução entre o sinal analítico de entrada e a resposta ao impulso em sua forma de sinal analítico. Então, copiando aqui para o Jamboard os sinais relevantes aqui para a solução desse problema, a gente tem a sinal analítico associado à resposta ao impulso, que é aqui uma exponencial de menos 1 sobre 100 mais J2π multiplicado por T ou de T, e o sinal analítico associado ao sinal de entrada, que ele é idêntico aqui à resposta ao impulso. Ele poderia ser, na verdade, proporcional à resposta ao impulso, já que o sistema ele é linear, que a gente observaria o mesmo efeito multiplicado por essa constante que estaria multiplicada ao sinal de entrada. E a primeira parte ela envolve aqui determinar o y de t, que é integral de menos infinito até infinito aqui do x de tal. Faz aqui, os dois sinais são iguais, né? Bom, então, substituindo aqui os sinais xa e ha na integral de convolução, você tem aqui exponencial menos 1 sobre 100 mais J2π. Como o sinal é um x de tal, não um x de t, a gente substitui t por tal. Ou de tal. E HA de t menos tal é a mesma ideia, entretanto a gente vai substituir o t aqui no HA de t por t menos tal. Vai ficar exponencial menos 1 sobre 100 mais J2π vezes t menos tal, aqui multiplicado por o de t menos tal, integrado em relação aqui a d tal. Você tem aqui essencialmente uma exponencial de uma soma de dois termos. Em geral, essas exponenciais da soma de dois termos você consegue separar em um produto de duas exponenciais. Basicamente, eu vou escrever aqui em azul a propriedade.
tem exponencial de A mais B. Você pode pegar, transformar isso aqui no exponencial de A multiplicada pela exponencial de B. A e B podem ser números complexos, podem ser números reais. E no caso você teria exatamente a exponencial de menos 1 sobre 100 mais J2πt menos a exponencial de menos J sobre 100 mais J2π vezes tal. Ou seja, YA vai ser então a integral menos infinito até infinito. A gente vai copiar aqui pelo exponencial, menos 1 sobre 100 mais J2π tal. Então a gente teria lá exponencial de soma de dois termos, isso se torna o produto de duas exponenciais, então fica produto de uma exponencial de menos 1 sobre 100 mais J2πt multiplicado aqui por uma outra exponencial, exponencial de menos 1 sobre 100 mais J2π vezes aqui menos tal. Tudo isso multiplicado pelo resto da integração, que é o de tal, o de t menos tal, de tal. Essa exponencial aqui de menos 1 sobre 100 mais J2πt, a gente vê que ela é completamente independente de tal. Não tem nada dentro dessa expressão que dependa da variável de integração tal. Então, do ponto de vista da integração, isso aqui é uma constante. Não é constante em relação a t, mas em relação a tal é uma constante. E isso pode ser tirado para fora aqui do operador de integração, como se fosse uma constante. Eu teria aqui uma exponencial menos 1 sobre 100 mais J2πt integral aqui menos infinito até infinito. E aqui a gente vai fazer o contrário. A gente tem um produto de duas exponenciais que a gente pode transformar numa única exponencial somando os argumentos das duas exponenciais. E o que a gente tem aqui? Exponencial de menos 1 sobre 100 mais J2π vezes tal, mais o que seria exponencial aqui do argumento seria mais 1 sobre 100 menos J2π vezes tal, desta segunda exponencial. Se você somar, o que a gente tem como resultado é exponencial de zero. Já que os argumentos se anulam. E o que sobra aqui para a gente integrar é somente aqui um produto de tal, de t menos tal, e tal. Esse cara aqui a gente pode dizer que ele é igual a 1. Então, basicamente, o problema se reduziu aqui a gente determinar essa integração aqui de u de tal, u de t menos tal, de tal. Então, o que a gente conhece dessa u de tal, u de t menos tal? Lembrando que como integração em relação a tal, a gente vai analisar elas em relação a uma variável independente tal. O de tal ela é bastante fácil aqui. Ela é igual a zero para tal menor do que zero. Ela é igual a 1 para o valor de tal
maiores do que zero, exatamente no tal ela é indefinida. A gente sabe que é alguma coisa entre 0 e 1, mas a gente não pode bater o martelo e dizer é meio. Não dá para dizer que é meio. E da mesma maneira, o de t menos tal, a gente consegue t menos tal trabalhar ele da mesma maneira. Ele vai ser igual a zero se t menos tal for menor do que zero, vai ser igual a 1 se t menos tal for maior ou igual a zero. Quando t for igual a tal, a gente tem um valor indefinido. Como eu tinha mencionado anteriormente, a análise aqui em relação à variável tal, então essas desigualdades aqui elas não estão da melhor maneira possível. A primeira coisa que a gente pode fazer seria uma multiplicação por menos 1, uma desigualdade, o que acaba trocando o sinal da desigualdade. Se a gente fizer isso, o que a gente tem aqui é que o de t menos tal vai ser aqui igual a zero, se seria tal menos t for maior do que zero, vai ser igual a 1 se tal menos t for menor do que zero. E dentro dessas duas desigualdades a gente pode somar t aos dois lados da desigualdade, que a desigualdade continua sendo válida. Então ela vai valer zero se tal for maior do que t, e ela vai ser igual a 1 se tal for menor do que t. Ou seja, graficamente, a gente pode expressar ali o de tal analisado em relação à variável de integração, que é a variável tal, que a gente tem o de tal igual a zero para tal menor do que zero, igual a 1 para tal maior que zero. Então é fácil de desenhar aqui o de tal. Então ela vai ser igual a 1 para qualquer valor de tal maior que zero. Ela vai ser igual a zero para qualquer valor de tal menor do que zero. Exatamente aqui na transição ela é indefinida. Por isso que a gente chama o de tal de distribuição de Heaviside, não de função. A função ela teria que ser definida para todos os pontos do seu domínio, e certamente a distribuição de Heaviside ela não é definida exatamente para aquele tal igual a zero. Infelizmente ela não depende só desse u de tal, senão a gente já teria terminado aqui de resolver o problema. Ela depende também desse u de t menos tal. E o que vai acontecer? Ela vai ser igual a zero para um tal maior do que um terceiro, um outro parâmetro chamado de t, e vai ser 1 sempre que tal for menor do que esse parâmetro t. Então, na primeira parte, a gente vai assumir aqui que t é menor do que zero. Se t é menor do que zero, então o t vai estar do lado esquerdo aqui da reta dos números reais aqui, se a gente pensar que o tal representa aqui todos os valores. Para um valor específico de tal, você vai ter o t, e como o t é menor do que zero, ele está do lado esquerdo desse eixo. E, além disso, a gente tem a lei de formação aqui do de t menos tal, que ele é
igual a 1 para valores de tal menores do que aquele valor de t, igual a 0 para valores maiores. Sempre lembrando, a gente não pode perder o foco do objetivo. O que a gente quer fazer? A gente quer integrar u de tal vezes u de t menos tal de tal. Se você multiplicar essa curva em azul com essa curva em vermelho, essa aqui, vou pegar um ponto qualquer aqui. Então a gente vai ter a curva azul, que ela é igual a 0, multiplicada pela curva vermelho, que ela é igual a 1 aqui para esse valor. Multiplicação de 0 com 1 vai me dar 0, correto? Vai chegar aqui no valor de t, a curva vermelha vai passar a ser igual a 0. Entretanto, o produto da curva azul com a curva vermelha continua sendo igual a 0. Agora é 0 vezes 0. Logo que a gente passar aqui pelo eixo das ordenadas, o valor da curva em azul vai passar a ser igual a 1, mas o produto da curva azul com a curva vermelha continua sendo igual a 0, já que a curva vermelha é igual a 0, você vai ficar com 1 vezes 0, que é igual a 0. Então, para essa condição aqui, em que t é menor do que 0, este integrando que a gente tem aqui, ele é sempre igual a 0. Integral de 0, tomada de menos infinito até infinito, é igual a 0. E, pelo menos para essa condição, o problema já está resolvido. Só que nem sempre o t vai ser menor do que 0. O t pode ser maior do que 0. Quando t for maior do que 0, o t ele vai estar aqui, do lado direito do eixo das ordenadas. E, novamente, o de t menos tal ele é igual a 1 para valores de tal menores do que t. E ele passa a ser igual a 0 para valores de tal maiores do que t. O que vai acontecer agora com este produto u de tal, u de t menos tal? Para os valores de tal menores do que 0, lembrando que agora a gente está fazendo o produto da curva verde com a curva azul, esqueçam a curva vermelha agora. Então, para valores de tal menores do que 0, a curva azul ela é igual a 0, que torna esse produto igual a 0 para tal menor do que 0. Exatamente aqui em tal igual a 0, a curva azul passa a ser igual a 1. Opa, e agora a gente tem um período aqui que está começando aqui a partir de 0 e ele vai até t, no qual o de t menos tal é diferente de 0, ele é igual a 1. E para valores de tal superiores a t, isto aqui vai ser igual a 0. Correto? Voltando à solução do exercício, então você teria y de a de t, ele vai ter uma condição aqui para t menor do que 0, uma outra condição para t maior do que 0. Ou seja, que o y a de t vai ser igual a 0 sempre que t for menor do que 0. Ele vai ser aquela exponencial menos 1 sobre 100 t. Opa, t não, mais j2π t integral aqui de menos infinito até infinito de tal t menos tal de tal aqui para t maior do que 0. E aí a gente pode separar essa integral, eu vou fazer aqui só a integral.
tal, t menos tal, de tal. Aí a gente vai separar naqueles três intervalos no qual a gente viu comportamentos diferentes para esse produto aqui do u de tal com u de t menos tal, dado que a gente está trabalhando aqui só para t maior do que zero. A gente vai ter então aqui todo um período tal aqui de menos infinito até zero, no qual este produto aqui, tá, u de tal, u de t menos tal, ele é igual a zero aqui, já que o produto aqui entre a curva azul e a curva verde ele vai ser igual a zero aqui para valores de tal menores do que zero. Isso aqui vai ser integral de zero de tal. A gente vai ter um outro intervalo no qual inicia em zero, ele vai até t, que seria relativo aqui a esse intervalo tanto no de tal quanto no de t menos tal, em que o produto u de tal com u de t menos tal ele é igual a 1. De tal. E para valores que começam aqui em t e vão até infinito, o valor desse produto u de tal com u de t menos tal passa a ser igual a zero, uma vez que o de t menos tal é igual a zero dentro desse intervalo aqui. E agora ficou bastante fácil da gente terminar essa integração, levando em conta que a primeira integração aqui ela é igual a zero, a terceira ela é igual a zero, sobrou só a integração do meio, que é bem fácil aqui, ela é igual a tal, variando aqui de 0 a t, que é igual a t menos zero, que é igual a t. Portanto, a gente conclui que um a de t é igual a zero para t menor do que zero, e para valores de t maiores que zero, dado que a integral aqui ela é igual a t, a gente teria que t exponencial menos 1 sobre 100 mais j2π t para t maior do que zero. Ou ainda a gente pode usar a distribuição de Heaviside para colocar isso numa forma única aqui. T e na menos 1 sobre 100 mais j2π t u de t. E isso responde aqui a primeira parte, determine YA, que é igual a XA, integral de menos infinito até infinito, de XA de tal, HA de t menos tal de tal. Não dá para chamar isso exatamente de integral de convolução, porque quando você trabalha com sinais e respostas do impulso complexas, em geral você tem uma operadora aqui de conjugação complexa. Isso de maneira geral. Aqui dentro da disciplina, trabalhando aqui com sinais reais, respostas ao impulso reais, a gente não teria essa complicação, mas aqui nesse caso específico que a gente está trabalhando com sinal complexo e a resposta ao impulso complexo, a gente utiliza essa acochambração aqui para trabalhar com integral de convolução sem ter que utilizar aquela conjugação complexa ali. Nas próximas partes, então, elas envolvem o uso de ferramentas computacionais.
Então, a segunda parte na verdade, segunda e terceira parte do exercícios, elas envolvem o uso de uma ferramenta computacional para, a partir do resultado que vocês determinaram ali na parte teórica, vocês tirarem algumas conclusões sobre esse sistema ressonante. Então aqui, utilize um software numérico para desenhar o gráfico da parte real, de YA de t, por intervalo de 0 menor do que t até 100. Comente sobre o valor da magnitude do sinal de saída observado comparado com a magnitude dos sinais de entrada e da resposta ao impulso. Faça um experimento mental imaginando que o sistema realmente era uma ponte. Então, para resolver esse exercício, eu resolvi ele dentro do Python, aqui dentro do ambiente do Google Colab. Para resolver, eu utilizei 3 pacotes. O NumPy eu estou utilizando para gerar os vetores de tempos de amostragem aqui. Utilizo o NumPy também para utilizar função exponencial com números complexos e também para armazenar alguns vetores. Em particular, a gente está trabalhando nesse exercício com números complexos. Você pode utilizar aqui o pacote de matemática complexa do próprio Python. E finalmente o terceiro pacote ele é do pacote para traçar os gráficos. Os gráficos estão sendo traçados com o pacote Matplotlib, embora exista outros pacotes que possam ser utilizados. Então aqui eu estou só criando aqui uma linha de tempo aqui, começando do valor 0 até o valor imediatamente inferior a 100. E eu estou utilizando um intervalo entre dois pontos aqui do meu vetor t a cada 0,01 segundo. Você pode imaginar se a variável independente for uma variável temporal, mas a ideia é que eu estou pegando o vetor, colocando 0, 0,01, 0,02 até chegar no valor 100. Na resposta do exercício, a gente chegou a este valor aqui, t menos 1 sobre 100 mais j2π tu de t. Ou seja, t vezes uma exponencial, utilizando a função power aqui do NumPy. Então eu estou pegando e elevado a menos 0,01 mais j vezes 2 vezes π, na verdade. Bom que agora certo, 0,01 mais j vezes 2 vezes π vezes t. E no final eu simplesmente realizo o processo de plot do sinal para tempos aqui variando de 0 até 100. O que a gente observa é que o sinal ele começa aqui com uma magnitude um pouco baixa, entretanto, conforme o valor do tempo vai se desenvolvendo, essas amplitudes vão devagarinho ali, elas vão crescendo até chegar, por exemplo, aqui um valor de 35, chutando aqui, mais ou menos pelo gráfico. O que, quando comparados aqui as magnitudes tanto da resposta ao impulso, aqui vai ter um valor máximo de 1. Mesma coisa para o sinal de entrada. Então você está utilizando aqui sinais de magnitudes bastante baixas para produzir um sinal de magnitude 40 vezes, dando aqui arredondado 40 vezes, mais elevado. Isso é bastante comum de ser observado em sistemas ressonantes. Segunda parte, ela é basicamente a mesma coisa, entretanto o meu vetor de t aqui ele vai ir até 1000 ao invés de ir até 100. Mas o código ele é basicamente idêntico, exceto essa primeira linha em que eu estou gerando aqui minha linha de tempo de 0 até 1000. E o que a gente observa é que
depois de chegar nesse valor próximo de 40, ele começa a diminuir novamente até que, com um valor de T um pouco mais elevado, a magnitude dessa oscilação ela volta a ser muito baixa ou próxima de zero, provavelmente aqui, se a gente olhar o valor do sinal YA de T, próximo de um tempo próximo de 1000. Então, do ponto de vista de sistemas, a gente, em primeiro lugar, esse sistema ele não é um sistema instável. Afinal, pior dos casos, a gente está gerando uma entrada aqui quase 40 vezes maior do que o sinal de entrada, mas ainda assim, essa entrada, esse sinal de saída produzido a partir daqueles sinais ainda é um sinal de magnitude limitada. Menor, tem magnitude aqui menor do que 42. 42 é menor do que infinito. Então, por mais que esse sinal de saída ele seja quase 40 vezes maior do que o sinal de entrada, esse sistema ainda é um sistema estável. Se você for mais para frente, a gente consegue localizar o polo desse sistema. Esse polo está localizado do lado esquerdo do plano complexo, dentro de um domínio de transformada de Laplace. E isso caracteriza um sistema que ele é um sistema estável. Entretanto, mesmo esse sistema sendo um sistema estável, é um tipo de sistema que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for trabalhar aqui dentro da engenharia. Uma vez que se isso aqui fosse realmente uma oscilação mecânica da ponte, muito provavelmente essa ponte iria romper aqui antes da gente chegar aqui, sei lá, talvez com 10 ou até menos, dependendo da elasticidade do material da ponte, ela já estaria rompendo, o que levaria à destruição do sistema, destruição da ponte, que é um tipo de comportamento que em geral a gente gostaria de evitar, a não ser que talvez você esteja dentro de um departamento de engenharia numa guerra e seja interessante, por exemplo, você destruir uma ponte ali por algum motivo. Então, nesse caso, você poderia... É claro que teria que ter um estudo bastante detalhado de como é que a ponte se comporta a mais variados sinais de entrada para realizar a identificação de sistemas para a gente conseguir fazer isso, mas caso você tivesse a informação das frequências de ressonância da ponte, você com uma energia bastante limitada, você conseguiria derrubar a ponte caso fosse necessário. Basicamente você conseguiria inserir essa energia dentro desse formato específico, seja em ondas sonoras ou ondas físicas mesmo, ondas mecânicas, sei lá, colocando um batistaca que ficasse batendo numa frequência bastante específica, você conseguiria colocar essa ponte no chão com pouquíssima energia. Eu espero que vocês tenham considerado esse exercício interessante e até a próxima.